Todos os medidores de vazão fabricados pela Incontrol são ajustados, testados e calibrados. Porém, é aconselhado a verificação dos parâmetros de fábrica e, se possível, adequá-los às necessidades do seu processo. Como, por exemplo, alteração das unidades de indicação da vazão, ajuste da saída de 4 a 20 mA, ou da saída de pulsos frequência, ajuste da porta de comunicação serial. Se você está instalando o medidor VMP Mais Pro versão 1200, aqui vão algumas dicas importantes. Antes da instalação e configuração de qualquer equipamento, é importante ler atentamente os manuais de instalação. No caso do VMP Mais Pro, são 2 manuais, o do VMP e também o manual do Pro. Estes são independentes. Lembrando que os parâmetros exemplificados nos manuais são meramente ilustrativos. O VMP Mais Pro deve estar distante de motores elétrico, válvula solenoide ou inversor de frequência. Cabos de alimentação e sinal deverão passar por conduíte metálico independente. Estes cuidados são para evitar ruídos que possam prejudicar a qualidade da indicação com possíveis oscilações e erros. Se o VMP Mais Pro for instalado ao tempo, recomendo colocar proteção contra intempéries e principalmente raios solares. Na instalação hidráulica do tubo medidor VMP, deve ser respeitado os comprimentos mínimos dos trechos reto na entrada e na saída. Para o funcionamento adequado de qualquer medidor eletromagnético é muito importante o aterramento. O equipamento bem aterrado evita oscilações e erros na medição. O ideal é fazer um terra independente, para não sofrer influência da rede elétrica. Você deve utilizar cabo com bitola de 2,5 mm² saindo do terra, interligando os dois lados do medidor e por fim interligar ao borne GND na eletrônica Pro. É importante o terra ser melhor que 5 ohms. Atenção! O VMP Mais Pro é alimentado com 24 volts, corrente contínua, e seu consumo é 8 watts. Após confirmado os trechos retos na tubulação, checado a alimentação e o terra, deixar o equipamento energizado e com fluxo durante 10 minutos, para que ele atinja uma condição estável de funcionamento. Esta ação é conhecida como warm-up. Alto zero. Embora esta seja a forma ideal para adequar o VMP Mais Pro ao seu processo, se não for possível, recomendamos deixar o valor que já foi processado na calibração de fábrica, no laboratório da Incontrol. Iniciando o alto zero. Feche a válvula após o medidor mantendo a tubulação cheia, porém sem fluxo. Acione a tecla menu. No display pede senha. Com tecla seta você digita 5, 5, 5, 5. Acione a tecla Enter. Aparece a opção Alto Zero. Enter novamente. Acione a tecla seta e no Sim. Confirme com a tecla Enter. Inicia o processamento. Aguarde alguns minutos. A eletrônica Pro está fazendo centenas de leituras para tirar a média. Uma vez concluído, você verá no display a vazão de fluxo zero. Nível de ruído. Após verificar o alto zero, aproveitando o fluxo zero, vamos verificar as condições de instalação, que indica quanto o equipamento está adequado ao seu processo. Acione algumas vezes a tecla seta, até chegar em nível de ruído. Nesta nossa apresentação, veja, o nível de ruído está ótimo. Vou congelar a imagem, para a indicação não voltar à vazão instantânea. Em boas condições de funcionamento no processo, esse nível estará próximo de 5 a 10, podendo chegar em 20, 60 ou até mais, sem prejuízo na medição. Isso depende muito do tipo de processo. Recomendamos, mesmo com nível de ruído alto, que você continue ajustando os parâmetros e, após isso, iniciar testes finais. Se após conferir e ajustar todos os parâmetros, e ao iniciar testes finais, para a integração do equipamento ao processo, apresentar erro de conversão ou instabilidade, aí sim, recomendo o passo a passo a seguir. No caso de tubulações metálicas sem revestimento interno, que apresente oscilações que não sejam do processo, revise o aterramento, este deve ser independente e adequado para a instrumentação. Certifique-se da equalização do potencial elétrico na tubulação. Para tubulações isolantes, CPVC, PVC, PP e outros similares, e apresente oscilações que não sejam do processo, recomendo instalar pequeno trecho metálico próximo à entrada e à saída do medidor, uma luva metálica, por exemplo, que garanta contato com o fluido. Após isso, proceda da mesma forma que narrado em tubulações metálicas. Efetuado o passo a passo, verifique novamente o alto zero e o nível de ruído. Agora vamos repassar todos os parâmetros em sequência, de maneira que não haja dúvida sobre as configurações deixadas no equipamento. Abra a válvula liberando o fluxo. Acione a tecla menu. No display irá pedir senha. Com a tecla seta digitar 4, 4, 4, 4. Aparece a opção de idiomas com 3 opções:
português, inglês e espanhol, opte pelo que melhor lhe convier, acionando a tecla Enter. Qual o tipo de montagem? Lembrando que a eletrônica Pro versão 1200 é aplicada em outros medidores eletromagnético, inclusive os tipos de inserção, nosso modelo VMI. Opte pela montagem de linha. As unidades de vazão, como estão apresentadas, são em metros cúbicos por hora, mas podemos facilmente alterá-las com a seta e escolher qual unidade é adequada ao seu processo. A totalização é no mesmo formato. Escolhemos a unidade do volume em metros cúbicos, litros, galões, quilos, toneladas, libras, entre outras. Damping é o amortecimento da leitura. Pode ser alterado dependendo do processo, para obter uma leitura de vazão mais estável ou diminuído quando o tempo de resposta é importante. O padrão é 5 segundos. Cut-off é o corte de vazão baixa, onde programamos o valor mínimo que o equipamento vai registrar como vazão, desconsiderando valores inferiores. Por exemplo, se programar para 1 metro cúbico por hora, somente quando a vazão for superior a 1 metro cúbico por hora ele começará a indicar esse valor. Diâmetro do medidor, que neste caso é de 1 polegada, ou seja, diâmetro nominal de 25 milímetros. Fator K, são as constantes do medidor, FK1 e FK2 são obtidas na calibração, e podem ser verificadas no certificado que acompanha o medidor, quando sai da Incontrol. Fator de correção, permite um pequeno ajuste na indicação do equipamento. Exemplo, se quisermos corrigir a vazão em 1%, o fator de correção será 1,01, proporcionalmente. Fluxo inverso. Caso necessite instalar o medidor invertido devido a barreiras como paredes, pode ser alterado a direção do fluxo. Diagnóstico. Verifica possíveis problemas de medição, como bolhas de ar ou ruído excessivo. Neste caso pode ser programado para manter a última leitura ou indicar 0 até que o erro seja solucionado. Saída de 4 a 20 mA, com isolação galvânica, pode ser programada conforme a vazão de trabalho, positiva ou negativa. Saída digital. Pode ser selecionada entre frequência e pulso ou desabilitada. No caso, aqui está em frequência, onde a leitura será proporcional à vazão. Se selecionar a saída de pulso, será o valor de pulso por unidade de volume. Na saída de frequência, programamos um valor proporcional à frequência de 1000 Hz, sendo que para vazão 0 a frequência também será 0. RS485, temos uma porta de comunicação serial com protocolo Modbus RTU. Podemos configurar o endereço desse equipamento na rede. Qual é a baud rate? Pode ser 9600, 19200 ou 38400. Quantos bits de parada? 1 ou 2. E qual o tipo de paridade? Pode ser sem paridade, par ou ímpar. Totalizador. Para visualizar a totalização da vazão no display, basta pressionar a seta e teremos o totalizador líquido, totalizador direto e totalizador reverso. Pressionando novamente ele mostra a velocidade, o nível de ruído e retorna para a vazão instantânea. Após verificado e ajustado todos os parâmetros, o instrumento está pronto para entrar em operação. Se tiver dúvidas, acesse nosso site e comunique-se via WhatsApp com nosso suporte técnico.